Fala aí galera, eu sou o Alex da Staff Motors. Vamos começar hoje aqui um vídeo para explicar uma coisa para vocês que acho que faz tempo que eu já falei a respeito, mas acho que eu nunca expliquei direitinho. Então assim, o como ler uma curva de dinamômetro, né? Uma curva que o pessoal posta, como eles funcionam. Então vamos lá. A primeira coisa, isso eu já falei no vídeo anterior, é que a curva de potência e a curva de torque sempre são relacionadas. Então, a curva de potência é a curva de torque vezes o RPM vezes a correção de unidades. Né? Aí não tem o que fazer, mas tem tudo certinho, tem uma fórmula para você fazer essa conta. Né? Então é isso. Então, você tem sempre a rotação que parte, né, a medição. Então, normalmente aqui a gente usa 2000 RPM. Tem casos muito específicos, igual a gente mediu aquele bug uma vez, que eu comecei antes, porque o carro não girava muito, a gente precisava aproveitar melhor para entender o que tinha na curva. Então, às vezes, para trás, mas para frente eu não começo, eu deixo medir. Então, você tem a parte que começa, a parte que você termina a medição. A parte que você termina a medição, aqui a gente também deixa calibrado do quanto é. Então, não importa, a gente coloca lá 6.000 RPM, não importa que você passe a 7, quando dá no 6.000, ele corta a medição e deixa a curva lá. Às vezes é até legal para deixar a curva bonitinha, tipo, porque no automático tem a troca de marcha e tal. Então, facilita isso aqui. Então, normalmente, você tem a curva de torque começando numa condição maior, né? Até porque a escala é diferente. Aí você tem a curva de torque e a curva de potência. Então, o que acontece? O pessoal fala, vocês vão ouvir, de power band. Power band é o tempo que você tem com mais de 90% da potência máxima. Então, vamos lá, deu 100 cavalos, aí você risca aqui da onde você tem 90 cavalos, por exemplo, e até onde vai. Então, quanto mais longo esse trecho, maior o power band. O pessoal já perguntou para mim a respeito de motor elástico. O pessoal fala que a elasticidade do motor está relacionada entre o pico de torque e o pico de potência. Quanto mais distante esses dois, mais elástico o motor é. Que é basicamente aquele motor que você pode ser preguiçoso dirigindo, sabe? Que não importa se você está a 2 ou a 5.000 RPM, na hora que você der pé, tem motor, tipo, o carro responde bem. Fica legal de andar. E aí, aqui a gente vem para os comparativos. Né? Porque acontece? Você vai trazer um carro original e vai fazer um remap. Aí, obviamente, né, a curva cheia, a linha contínua é o antes, a curva tracejada, barra pontilhada, barra... Foi eu que fiz, né? Tá, mais ou menos, eu não manjo muito disso. é o depois. Então o que acontece? A gente começa a ver, normalmente, quando você vai fazer, eles saem do mesmo ponto de RPM. Por quê? Porque a 2.000 RPM é difícil você ter um degrau muito grande, a não ser que você trabalhe, por exemplo, num carro turbo que a turbina é muito pequena. Aí, como a turbina já encheu, você pega os BMW originais, você pega Up, que a 1.500, 1.500, 1.600 RPM é onde já tem turbo, já tem pressão positiva. E aí quando você pede mais, ele levanta mais, né? Então aí você vai ter um delta maior aqui, entre a pontilhada e a contínua. Mas normalmente eles saem de pontos bem próximos aqui. Né? Então aí tem tudo que você ganha. Então, quando você vai falar de ganhos, pico de torque, você vai ter, por exemplo, aqui, ó. Aqui você vai ter o pico de torque 1, né, que era o antigo, e aqui você vai ter o pico de potência do antigo. Aí o teu pico de torque do mais novo veio para cá, assim, por exemplo, e o pico de potência veio aqui assim, vamos chutar aqui. Quando você vai medir a diferença de picos de potência, você vai medir essa diferença aqui, né? Daqui para cá. E diferença de torque você vai medir daqui para cá. Eu já vi pessoal fazendo o quê? Ganhou, aqui ganhou 5, vamos dizer, ganhou 5 kg de torque. E aqui ganhou 20 cavalos de roda. Por exemplo. Aí o pessoal vem aqui assim e fala, não, mas aqui, aqui ganhou 40 cavalos. E aí se você for pegar a curva de torque aqui, aqui ganhou 10 kg de torque. E aí eles vão lá e postam esse número e esse número. Então, tomem cuidado com isso. Estou explicando isso para vocês por um motivo mais simples, vamos dizer assim. A ideia é o quê? Eu tenho visto bastante, o pessoal vem perguntar, vem mostrar, vem falar. Tem
muito número que o pessoal posta, e que o pessoal posta de qualquer jeito. Normalmente não é de qualquer jeito, normalmente é focado em melhorar um número que eles já têm. Então, fazer parecer que é melhor do que realmente é. Que daí entra do que eu falei aqui, dos 10, dos 40, entendeu? Então eu vou mudar, eu vou desenhar de novo aqui para vocês e vou mostrar algumas coisas do que eu já vi, certo? Tem uma outra coisa que o pessoal pergunta bastante, que eu também vou falar a respeito, que é a diferença de potência de roda e potência de motor, entendeu? Então também a gente vai colocar aqui e eu vou explicar para vocês. Então peraí que eu vou desenhar outro negócio. Ó, galera, aqui vamos dar uma explicação bem básica a respeito do que o pessoal declara de roda versus motor. Então, igual eu estava até falando com eles, quando a gente ia vamos pro mais antigamente, assim, você vai pegar um A3 150. O A3 150, isso aqui é declarado motor. Quando a gente mede o carro, ele faz uma curva mais ou menos assim. E a curva de torque dele ela é bem assim. E cai aqui. E aí quando a gente mede ele, você vai pegar os picos, eu não lembro quando dá de torque, mas aqui ele dá uma coisa perto de 130, 135 WHP. Certo? Isso aqui no A3 antigo, 150 cavalos, ou 180 dá próximo, 180 dá 155 de roda. Mas 150 é mais fácil de usar um deles só, a relação é a mesma. Então o que acontece? Ele tem uma perda, né, de mais ou menos daqui de 10%. Né? Vamos colocar 10% na conta. Então quando a gente faz um stage 2, que é um remap tudão no álcool, a gente manda esse carro, aí no álcool tipo, a gente tem uma vantagem, por quê? Porque o torque vem mais cedo, e aí a gente consegue melhorar mais ele. A gente consegue fazer, por exemplo, eu comecei de um jeito, vamos fazer do outro aqui. A gente consegue, por exemplo, aqui, ó, a gente consegue na verdade, se for álcool, 190 de roda. 190 WHP. Nessa consideração, se 150 mede 135, 190, vai medir o quê? Vai perder 10%, vai vir para cá, então aqui vai dar mais ou menos uns 210. A conta não tá redonda, mas agora acertar. É isso mesmo? Ó, desculpa. 211. Aí ele vai para 190 de roda. Só que isso aqui a gente está falando de uma A3 150, da A3 180, do GTI 150, GTI 180, de um ponto T-Jet, que é a mesma coisa, declara 150, vem 130, 135 de roda. Quando a gente vai partir para os carros, pelo menos para os Volkswagen mais atuais, aí a gente vai pegar o quê? Deixa eu rabisco aqui, eu só vou fazer as contas só de novo. Se a gente for pegar vamos partir do A3. Um A3 220 cavalos. Ele tem 220 motor, certo? Então, 220 declarado de motor. Quanto que ele mede de roda? A gente conseguiu ter um padrão que ele mede 220 WHP. Então, se ele tem 220 declarado de motor e a gente mede 220 de roda, qual que é a diferença de roda para motor? Peanuts. Não muda nada. É a mesma, é igual. Ou seja, se você pega um A3 desse, lá, Stage 1, que ele tinha 220 de roda e ele foi para 270 de roda, o que aconteceu? Ele ganhou 50 cavalos, certo? Tanto faz você colocar de motor quanto você colocar de roda. Por quê? O que mudou? Nada, o que está declarado aqui, ó, e o que está declarado aqui é basicamente a mesma coisa. Então tem como posso dizer assim?
a forma como é medida na fábrica e a forma como é medido, que a gente mede, não são iguais. Eu tenho um vídeo tipo, no canal mostrando quais são as diferenças, explicando quais são as diferenças entre um dinamômetro de rolo e um dinamômetro de bancada, que é o que as fábricas usam. A partir do momento que a medição não é igual, comparar obrigatoriamente a curva que a gente tem aqui no dinamômetro com a curva que a fábrica declara é comparar laranja com banana. Então não é a mesma coisa. A gente conseguiu fazer com que as curvas que são medidas no dinamômetro de rolo sejam muito próximas das curvas que são entregues pela fábrica. Mas aí tem uma diferença que é assim, ó. Vocês vão lembrar, porque como a medição que a gente tem no dinamômetro de motor é inercial e o que a fábrica mede é estacionário, né? Então o que acontece? Você vai pegar a curva de potência, a curva de torque da fábrica. Ela faz assim e faz assim. Por exemplo, quando a gente vai medindo estacionário, o que a curva faz? A curva faz assim, assim e arruma. Às vezes não tão escroto assim, né? Às vezes ela só faz um e arruma. E aqui ela faz assim. Então vamos fazer assim. Assim é mais bonitinho. Por quê? Isso aqui, ó, é inércia de turbina. É tempo de resposta do PID para poder corrigir um torque que passou do que devia ser. Por quê? Porque a gente mede inercial, então ele passa pela condição, enquanto na fábrica ele para nessa rotação aqui e mede para poder conferir se é isso aqui mesmo. Então dessa para essa não tem diferença, enquanto para a gente tem. Então essa é uma coisa a se analisar no gráfico. Então isso é overshoot de turbina que eles falam, ou isso aqui na verdade é o PID da válvula trabalhando. Aí tanto faz se for uma válvula mecânica, é um PID também. A diferença é que o PID é mecânico, é resposta direta entre pressão e movimentação e força do que está acontecendo lá. Mas a turbina acelera, desacelera e estabiliza. Essa é a diferença. Então, quando a gente tem essa medição, num A3, foi para 270 de roda, o carro não foi para, como é que é a conta que o pessoal gosta de fazer? 15%? O pessoal gosta de colocar 15% no motor dianteiro, no carro dianteiro com motor transversal. 15% aqui vai dar mais 35? É isso? Confere para mim, por favor. E aí o que acontece? O pessoal posta motor, como se isso tivesse mudado. Entendeu? E isso é um problema. Por quê? Porque não funciona assim. A conta não é essa a ser feita. Entendeu? Então, 33, ou seja, aí aqui ele foi... o que daí o pessoal declara? Que tinha 220 e foi para 305. Aqui, 85 de ganho. Cara, eu não sei escrever no quadro. Aqui 85 de ganho, aqui 50. É muito mais bonito 85 do que 50, por mais que esteja tipo errado. Não é assim que funciona. A gente tem a mesma coisa que, putz, é uma coisa que mais se faz hoje em dia no mundo da preparação, que é o UP. É a mesma coisa. Se for pegar um UP, o UP a Volkswagen declara 105. E a gente vem em média de 100 a 110, a 110 WHP. Basicamente a mesma coisa. Por quê? Por causa disso aqui. O overshoot faz com que às vezes venha um pouquinho mais de potência, um pouquinho menos, que a curva de torque não bata, porque de up, a Volkswagen declara 17 kg de torque e a gente normalmente mede 19, 18, então um pouquinho mais. Né? E a mesma coisa, se você sai de um up que originalmente tinha 100, 110 cavalos de roda e vai para um estágio 4 que vai para 220 de roda, você não tem que corrigir isso aqui para motor. Por quê? Porque o número de motor já é equivalente ao número de roda do que a gente mede. Porque a forma como as fábricas medem, as normas que são usadas hoje, elas mudaram um pouquinho, então tem algumas outras considerações e acabou alterando isso. Não são todas as fábricas que você tem essa correlação. E isso muda quando você tem uma tração traseira, mas você de novo vai fazer uma correlação em relação ao que está declarado e o que você conseguiu medir. Uma que dá para fazer teste é BMW, porque você vai pegar a 320, ela tem lá declarado
a 320i, a F30, né? Você vai ter, ela tem declarado lá 185 motor. Aí quando a gente vai medir, a gente tem 170, 175. Aí você consegue fazer uma ideia disso aqui. Aí você vai ter aqui, ó, uma diferença de 8%. Então, quando você fizer um Stage 2, por exemplo, que o carro pula para 255 roda, se você quiser falar que ele tem mais esses 8%, o número certo é 275 motor. Aqui você tem uma diferença. A maior parte dos carros, não, você não tem uma diferença. Então, um carro que é comum a gente pegar também, que dá diferença, são os 4x4. Mesmo quando a gente desliga o Haldex, né? Os que tem Haldex, né? Os que podem ser desligados. Por exemplo, a Tiguan. A Tiguan é o mesmo motor do A3, do GTI. Então, mesmo acerto, declara 220 roda. Quando a gente mede dos 220 declarado, a gente mede uns 210 WHP, mais ou menos. Mesmo com o Haldex desligado. Então, o que importa é sempre o antes e o depois. Não importa o que a fábrica declarou, o que o cara falou que era. Então, sempre antes e depois. Quando a gente faz isso, aí a gente consegue perceber um negócio muito legal. Porque eu tenho a Tiguan de 390 rodas que a gente mediu, eu tenho exatamente o mesmo mapa, o mesmo intercooler, a mesma turbina, mesmo tudo montado no A3 do irmão do dono. Aí a Tiguan deu 390 rodas. O A3, com o mesmo tudo, deu 410 rodas. Então, aí se a gente fizer essa correção, vai ficar 408 WHP. Olha só, é perto, entendeu? Então, se você quer corrigir motor e roda, você corrige assim, quando você tem uma diferença em relação ao que está declarado. Não é uma correção perfeita, porque mesmo o declarado ele tem uma variação de fábrica que é permitida, em torno de 5%, acho que 2,5 para mais, 2,5 para menos, mas existem fábricas que declaram o mínimo e aceitam até mais 5%. Existem fábricas que declaram o máximo e aceitam até menos 5%. Aí é para cada um, aí tem que perguntar para quem fez qual que é a diferença, porque aí eu já não sei. Então é assim que você compara roda e motor hoje em dia. A não ser que seja um carro antigo, mas o real, como é muito difícil a gente pegar um A3 150 que esteja em perfeitas condições para medir 135 rodas, em geral ele já vem com turbina trocada, já é outro bico, outra vela, já mudou já um monte de coisa, já teve 55 remap diferente, não dá para ter essa relação. Mas dá para ter uma ideia boa do que ganhou. Então, se preocupem com o que tinha e o que tem. Se tinha 210, foi para 390, ótimo, ganhou 180 cavalos de roda. É legal pra caramba o carro, ficou muito bom. E não tem que se preocupar porque já vi, e vou mostrar para vocês que não é brincadeira, gente corrigindo isso aqui na Tiguan para 500 motor. 500. Por quê? Porque é muito mais bonito, né? 25% de correção porque é um 4x4. Então é complicado, galera. Assim, isso é uma coisa que é muito bom saber, né? Para não ter surpresas. E, puta, é isso. Acho que a respeito de curva de dinamômetro, que já está mais ou menos explicado já como funciona. E a diferença de potência de motor para potência de roda, eu acho que explica bem. Acho. Por favor, deixe tudo que tiver de pergunta que eu vou responder. A gente dá um jeito de responder. Porque são dúvidas que quanto mais ficam, pior é. Entendeu? E aí eu preciso agora juntar. Vou apagar aqui para a gente começar a fazer para poder mostrar algumas pilantragens que o pessoal faz, né? Algumas sacanagens pode ter sacanagem de marketing, porque aí acontece isso, mas agora eu vou mostrar o que eles estão fazendo, porque daí não é eu acho, não é quem sabe, é isso mesmo. Fechou? Então esse vídeo, esse pedaço morrer aqui, vamos partir para a parte agora da sacanagem, né? Dos ajustezinhos técnicos, das matemáticas que eles fazem. Fechou? Vamos lá, deixa eu rabiscar tudo de novo aqui que tem umas coisas novas para colocar.